Então, nessa aula, eu vou te mostrar os diferentes lápis e materiais que a gente trabalha quando está utilizando o básico clássico grafite. Primeira diferença deles. Muito provavelmente você vai encontrar esse daqui, ou aí na sua casa, provavelmente é desse aqui que eu vou demonstrar agora que você vai encontrar, que você vai ter. E o meu preferido é esse aqui, eu vou te explicar a diferença dos dois. Tá? Ambos são grafites, só que eles têm uma particularidade. Este aqui, quando a luz bate, ele tende a dar um reflexo de luz. Ele tem um acabamento mais brilhante, tá? Enquanto o de cá, ele é um preto mais opaco. Dependendo de como bate a luz do sol, esse aqui, ele reflete ela de volta para o nosso olhar, então ele fica com um acabamento brilhoso. E esse aqui, ele continua pretão. Então, quando eu decido, por exemplo, colocar na parede, né? Eu fiz um desenho, um estudo que eu me empolguei, deu certo, eu detalhei, ficou incrível. Eu tô apaixonada por aquele desenho que era só um estudo sem compromisso, mas virou uma obra assim que eu tô apaixonada. Isso acontece muito, tá, gente? Então, eu quero colocar na minha parede. Se a sua casa bater sol, vai ficar refletindo, e aí, para essa finalidade, ele já é opacão, então ele não tem esse problema. O que eu aconselho? Se você já tem em casa esse aqui, não vai dispensar. Vamos utilizá-lo muito para exercícios, então não dispense ele. Agora, se você for comprar, eu te recomendo comprar desse aqui, tá? E esse aqui, a marca é a Staedtler, só que dentro da Staedtler você não encontra só esse. O tipo dele é Mars Luminograph Black, tá? Não se confunda, na Staedtler você também encontra do outro, tá? Que eu adoro, é o Mars Luminograph, que já é o azulzinho. Ele também é ótimo, só que ele também, quando eu desenho, quando eu coloco ele no papel, ele tem um acabamento brilhante. O que me dá o acabamento preto e sem brilho é esse Mars Luminograph Black, tá? Tente achar um lápis que não tenha esse efeito brilhante, que ele seja opaco. Isso se você for comprar. Se você não tiver nenhum lápis, aí se você vier a se apaixonar pelo grafite e falar, não, eu quero fazer mais peças em grafite e tudo mais, aí é legal você investir nesse outro, no Luminograph Black, tá bom? E agora vamos falar sobre a numeração dos lápis. O que você vê? A numeração dele, você vai encontrar F, HB e B, tá? E essas letras, elas indicam a dureza do grafite, né? Quando eles fabricam o grafite que vai dentro do lápis, essa dureza vai indicar o quanto eles colocam um produto, é uma goma, que torna esse grafite mais duro ou deixa esse grafite muito mais macio e com a cor mais intensa na hora que eu aplico ele no papel. A título de curiosidade só, o F significa pontas finas, né? Vem do inglês fine. H significa hardness, que traduzindo do inglês é dureza, tá? Então é um lápis mais duro que ele não é tão interessante para o desenho. Por quê? Porque ele me dificulta a apagar, ele não é gostoso, ele não é maciozinho, então ele é um lápis realmente mais duro. Principalmente no início, quando a gente vai com a mão mais pesada, ele acaba fazendo com que a gente marque muito mais o desenho e aí acaba ficando muito mais difícil apagar. Então, para desenho, a gente vai utilizar sempre o B, tá bom? Existe o HB também, né? Ele é uma mistura, tentaram fazer um lápis meio termo, nem tão macio, nem tão duro. Mas ele é o lápis, como ele ficou nesse meio termo, ele acaba sendo muito utilizado para material escolar, ou seja, para escrita. Também não vale a pena investir aqui para o desenho. O que a gente vai investir para o desenho, que eu acho que vale a pena ter, são lápis com essa numeração na linha B. E aqui o que eu recomendo, tá? O 2B, em primeiro lugar. O 2B, ele é um item, assim, indispensável no estojo de todo pintor, todo artista, desenhista, tá? E aí você vai encontrar do 2B até o 10B. Então, o 2B, ele é o mais claro, tá? E vamos aqui observar a diferença. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou fazer os risquinhos para vocês verem colocando sempre a mesma pressão com a mão, tá?
Não tô colocando, não vou mudar. Vou testar todos os lápis com as diferentes numerações para vocês conseguirem perceber a diferença, tá? Esse aqui é o 2B, tá? O próximo que eu tenho aqui, 4B. Mesma coisa, mesma pressão, tá? Consegue perceber que a diferença é que esse aqui é mais claro e esse aqui é mais escuro? Vou fazer para vocês verem agora com o 6B. Ups, aqui, 6B. Mesma pressão. E para finalizar, 8B. Mesma pressão. Ultra preto, né? Como vocês podem perceber. Percebe que esse é mais escuro, eles têm uma diferença, né, de quantidade de sombra em cada um deles. Então o 8B ele é o mais escurão, eu particularmente amo trabalhar com esse 8B, tá? Existe o 9B e o 10B que você encontra, porém o 8B ele é um escuro bem legal e que não quebra tão fácil, principalmente quando a gente está começando. Sabe? Então, se você for comprar uma numeração maior, só fica ciente que no início, quando é natural que a gente está aprendendo, a nossa mão é um pouco mais pesada, ele vai quebrar muito, o lápis não dura na nossa mão, tá bom? Então, por isso que eu acabo recomendando para quando a gente está começando o 8B. Mais um objeto para apontar esses lápis. Gente, esqueçam os apontadores e tenham um estilete. Para começar, você não precisa investir em um caro se você não quiser. Você pode ter um estilete baratinho, esse meu, inclusive, é um baratinho, e ele te permite afiar melhor as suas pontas sempre, tá? Modelar essa ponta para você poder fazer detalhes, para você poder explorar, né? Às vezes você quer fazer uma ponta mais modelada que te permite dar um sombreado diferente, um acabamento diferente. Então, esqueçam o apontador no mundo do desenho. Procurem se habituar a apontar seus materiais com estilete. Esfuminhos. Muita gente ama. Eu, no início, quando eu comecei a desenhar e pintar, eu amava muito, porque eu gostava muito de fazer realismo. Tinha a galera aqui do time do realismo que gostar, né, de fazer uns trabalhos mais realistas. A grafite e a carvão, ele também serve para o carvão. Quem gostar muito do realismo vai adorar e vai ser um item indispensável. Eu, particularmente, hoje em dia, eu não uso, quase não uso mais. Uso muito pouco quando eu vou fazer algumas pinturas e uso para esfumar a pintura como um todo, sabe? Ele tem espessuras diferentes, tá? Hoje em dia, quando eu uso, é essa maior mesmo. Existe maior que esse, que eu tô até para comprar um, mas o objetivo dele é exatamente isso aqui, como o nome diz. É um esfuminho, é esfumar o desenho. Esse menorzinho, ele te permite fazer uns esfumados de detalhes, às vezes fazer um detalhe de olho, e você quer lapidar um pouco mais, uma região menor, você vem com o esfuminho e ele vai deixar a sua peça mais lisinha, tá? Mais lapidada, mais uniforme também. É muito legal para tonalizar um desenho a grafite, né? Muitas vezes eu tô ali na parte da construção inicial ali, né, do meu objeto, por exemplo. Fiz aqui uma bola com a sombra da bola, por exemplo, tá? Então eu marquei aqui a sombra, mais alguns detalhes que eu fiz aquela marcação inicial, separei o que é luz e o que é sombra. E aí eu vou lá com o esfuminho antes de tudo e vou dar aquela tonalizada geral para já dar uma profundidade antes de começar a aplicar os valores tonais, as sombras. Quando a gente está começando, é legal você comprar pelo menos uns 2 tamanhos diferentes e explorar, tá? Esse micro fininho, só para vocês terem uma noção, é o número 2, tá? Acho que existe um. Em alguns lugares, pode ser que você encontre o 0. Esse aqui já perdeu o número de tanto que eu já usei, tá? Mas isso daí, a numeração, ela não importa. Você compra um mais grossinho, um mais fininho e você vai ter
os dois para poder explorar, desenhar e descobrir aí com seu trabalho com grafite e com carvão. Borrachas. A famosa limpa-tipos, para quem ainda não conhece. Peguei aqui uma novinha para vocês verem como que ela vem, tá? Ela vem um quadradinho guardado num plastiquinho, às vezes na caixinha, às vezes não. Não tenho preferência de marcas. Sempre usei, acabo comprando a que tem mais barata, porque em alguns lugares eles têm algumas marcas que eles cobram muito caro nessa borracha. Eu vou na mais barata mesmo, tá, gente? Inclusive, vocês vão me ver aqui, vão perceber que eu sou super, assim, eu sou do time que tenta fazer tudo com o material mais acessível, mais em conta e o mais, até muitas vezes, rústico, né? Que for possível encontrar. Então, eu não sou uma pessoa que, salvo algumas exceções, claro, mas a maioria dos materiais eu sou uma pessoa que eu vou te indicar a sempre começar com os mais baratos, começar de baixo mesmo, para quando você tiver mais domínio da técnica, aí sim você começa a investir em alguns materiais melhores, tá? Salvo algumas exceções, mas no geral eu sou do time que diz assim, desenhe no saco de pão. Só não deixe de desenhar porque não tem o papel X importado e tralalalala, tá bom? Então, voltando aqui, essa é a limpa-tipos. Ela vem nessa embalagem, nesse formato, só que ela é uma massinha, gente, ó. Ela é molinha, tá? E ela parte, qual que é a vantagem da limpa-tipos, tá? Aí, no que ela partiu, ó, eu posso pegar pedaços menores para poder apagar e fazer efeitos de luz lá em regiões menores, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, vou lá naquela bolinha, abrir um pouco de luz. Ó, aqui vai dar para visualizar melhor, tá? E essa é a limpa-tipos, ela vai ficando preta com o uso, tá? Super normal, gente. Então, essa foi a borracha limpa-tipos. E tem essa outra borracha aqui, ela é como se fosse uma lapiseira borracha, que é a Mono Zero. Essa é um material que eu nunca encontrei um similar tão baratinho, tá? Mas qual é a grande vantagem dela? Né? Ó, ela tem aqui a borrachinha aqui dentro. Ela é bem. Existem vários formatos, tá? Esse aqui é um redondinho, mas tem quadrado. Um redondinho assim pequenininho para começar. A grande vantagem dela é que ela me permite fazer também esses pontinhos de luz menores, tá? Como acabamento de olho, brilho em reflexo de cabelos. Ela me permite esse brilho no topo das superfícies de frutas, objetos em geral. Todos os tipos de highlights essa borracha vai me permitir abrir. Ó, ela é bem legal, tá vendo? Eu coloquei ela lá no meio do grafite 8B para vocês verem. E, ó, ela me abre um ótimo ponto de luz. Tá? Que eu acho que vale a pena ter uma que é bem bacana para você testar e explorar o seu desenho. Ela te ensina muito sobre highlights e pontos de luz. Existem também as barrinhas de grafite, tá? Que você compra, são barrinhas assim pequenas, quadradinhas e compactas. Eu, sinceramente, eu acho elas dispensáveis para esse primeiro kit. O grafite, geralmente, ele é uma base que a gente estuda, né? O grafite, a gente constrói os nossos esboços. Ele é usado mais para estudo do que para execução de obras finais. Então, eu acho que para iniciar você não precisa comprar essas barrinhas, tanto por isso eu não trouxe aqui, porque é um curso mais voltado para iniciante mesmo. Mas se você se apaixona pelo grafite e quer ir além, você pode ir lá na papelaria e procurar pelas barrinhas que elas vão te permitir marcar sombras de superfície maior em papéis maiores, tá? Mas para esse primeiro kit inicial, para você que está começando, eu acredito que ela é um material dispensável por enquanto. E eu sempre falo, né? Quando trabalhando com o grafite, o que serve também para o carvão, eu sempre convido a deixar a criatividade na escolha dos materiais aflorarem. Eu posso usar um pedacinho de tecido, tá? Para poder ir lá e fazer um esfumado. Eu tento fazer um esfumado um pouco mais lapidado. Eu posso usar pincéis secos, tá? Para poder explorar uma base, uma superfície ali que vai me dar mais uniformidade, vai me dar uma cor um pouco mais homogênea, tá bom?
Posso pegar esse pincel sujo e fazer, né, ajudar a tonalização com um tom mais lisinho. Deixa a criatividade, a imaginação aflorar. Né? O que não se usa, o que você jamais usaria na pintura, mas que, quem sabe, possa ser utilizado aqui, né, como uma ferramenta, inclusive para expandir sua criatividade. Papel higiênico, papel toalha, cotonete e, né, o céu aqui é o limite. Então, sobre grafite é isso e vamos para a próxima.